A pessoa vê que aquele trade lá deu R$ 400. A pessoa não sai. Volta tudo e sai no zero. A pessoa entra frustrada. Porque frustrar aquele trade que era 200, que de acordo com o planejamento não dá certo. Ele quase ganhou 400 e deixou voltar no zero. Aí a pessoa já entra naquele overtrade. Fala, putz, e agora? E pegar aquela porcentagem que ela já iria investir para investir nela mesma, ou seja, conhecimento, né? Que seria o primeiro ponto. Aí depois comprar um plano de alguma mesa, porque é mais seguro do que investir seu próprio capital. E ainda tem o gerenciamento de risco pela própria mesa, te freando ali quando você perder, você já freia para você continuar com o plano, para que você continue operando, para que você tenha tempo de analisar o que você fez de errado para no próximo dia melhorar. Essa Brunão, você não tá com stop? Eu utilizava stop nele. Só que quando você, naquela época, pelo menos, quando você entrava lá e pulava a ordem, meu amigo, era só choro. Sabe? Eu acho que a pergunta mais polêmica da internet, que fazem mais no buscar do Google, seria: dá para viver de trade? Estamos aqui no primeiro podcast da MIT TV e hoje com o apresentador e trader institucional da MIT, Bruno. Fala aí, Ale. Fala, Brunão, Como vamos você bater tá? um papo aí. De Com trader certeza. para analista. Analista, né? Pouco trader, né? Fala, Pouco trader. Eu vejo bastante as operações. Exato. Mas me conta aí, como que você começou nos trader? Você caiu de paraquedas? O que você pesquisou? De onde que veio esse interesse por ser trader? Olha, quando eu comecei foi praticamente 100% na pandemia, né, Ale? Então onde eu defini que eu tinha que fazer acontecer. Antes tinha um amigo meu que trabalhava sempre na tesouraria do Bradesco e sempre me passava algumas coisinhas e eu falei, caramba, que negócio legal, só que isso era em 2017 e não tinha muita tecnologia, não tinha muitas outras coisas. Aí a gente foi trabalhando, vendo e tal, mas quando chegou em 2019, 2018 para 2019, que veio a pandemia em 2020, foi onde coloquei realmente a mão na massa, né? Porque é onde a gente tive que entender que se eu não fizesse dinheiro naquela hora, não tinha que fazer. Porque minha esposa, ela estava também com aquele corte de salário, né? Não tinha que fazer. Durante a pandemia. Exato. Aí foi a hora que eu peguei ali os meus R$ 1.500 e eu consegui fazer uns dinheirinhos ali para poder pagar o aluguel pelo menos, né? Principalmente aquela hora. Você estava trabalhando na época? Eu tava trabalhando numa empresa, a gente foi desligado por causa da pandemia. E após isso, nem Uber, nem nada, a gente podia fazer nada, né? Não dava, não tinha ninguém. A única coisa que tinha era literalmente isso. Ou era fazer acontecer ou não era fazer acontecer. É tudo ou nada. Tudo ou nada, tudo ou nada. Mas aí você entrou já no day trade, mas você pediu ajuda para ele, no caso. Exato, eu já tinha ali um mini curso já com ele ali, na verdade, né? A gente fez umas aulas aí durante todos esses anos. Então isso ajudou bastante, principalmente nas questões de padrões que eu utilizo até hoje. Tá, mas se fosse para você contar para mim quando realmente você enxergou o day trade, tipo, você viu o day trade e falou, pô, eu vou pesquisar mais sobre isso. Principalmente o meu amigo que fez uma publicação, cara, em 2018, e eu olhei e falei, caramba, esses candlezinho bonitinho, porque antes era só opções binárias, né? O pessoal tava olhando, nem tinha aquele boom gigantesco. E opções binárias a gente já sabe como que é. Aí foi quando eu olhei e falei, mano, que negócio engraçado isso, porque ele falava pra mim, pô, é a mesma coisa que o Borner fala lá, Ibovespa fechou, sei lá, 30 mil pontos. E eu sempre tive aquela ambição, tipo, que é uma ambição de você querer fazer realmente dinheiro em casa, né? Que é uma das coisas que eu gosto que eu curti depois de um longo tempo. E nisso eu fiquei estudando durante quase um ano, mais ou menos, sem operar em nenhum lugar, porque não tinha, só tinha uma plataforma que chama C-Trader, algo do tipo que a gente conseguia utilizar. Não tinha aquela Profit que a gente utiliza até hoje. Entendi. E tinha um livro que ele me deu até hoje, que a gente tem lá, que é a Bíblia de Candles, todo mundo conhece, que é, obviamente, na Bíblia tem tudo ali, né, de padrões, né? Bíblia de Candles? Bíblia de Candles, você acredita? Sabia dessa? Caramba, não sabia. Tem lá, até hoje tem em casa lá. Então, um manual de instrução pro trader. Exato, naquela época sempre era mais livro, né, tudo mais. Mas a gente comecei a colocar na prática de fato depois, foi na pandemia mesmo. Entendi. E durante a pandemia, através desse amigo, você já começou a operar? Exato, eu e ele. Uma call no Discord, onde ele fazia, eu entrava junto com ele, entendendo os padrões que ele estava querendo pegar. Ah, então basicamente você copiava a operação do cara. Com isso mesmo. Meu Deus. Mas e Aí dava eu ia certo? anotando. Tava, com certeza. Eu agradeço demais ele, o Gabriel, um abraço para ele, porque ele fez uma diferença absurda aí na minha vida e mostrar várias situações que pessoas
que hoje a gente tenta ensinar para seguir o mesmo padrão que eu consegui, né? E naquela época, quando você estava começando, quanto que você conseguiu tirar no primeiro mês? Primeiro mês eu lembro R$ 1.200. R$ 1.200 no primeiro mês R$ 1.200, operando? primeiro mês, com 1.500, mas aquilo que eu falei. Eu tinha uma instrução de um cara que trabalha na tesouraria. Então isso me ajudou muito, obviamente, isso é óbvio. O primeiro mês é muito, cara, é quase impossível você, no seu primeiro mês de Fazer algum pandemia, dinheiro, né? tirar o dinheiro. Só que se você não fizesse, você tava querendo tudo ou nada, mas ou vai ou morre. Exato, porque não tinha o que fazer, né, galera? Ou eu entrava no trade para poder fazer o dinheiro para mim, que a primeira coisa que eu fiz, a gente tinha pagado aluguel e tinha sobrado 1.500. E eu peguei para poder, falei, ó, vou pagar a conta de luz, não sei o que, e tava, né, já tava chegando. Aí ele falou, ó, então vamos fazer um dinheiro, não vamos pensar no dinheiro, vamos fazer, no final do mês a gente entende quanto que a gente sobrou. Tirando todos os custos que a gente tem, né, obviamente pagar DARF para as outras coisas, era 1.200, eu lembro exatamente R$ 1.200. Aí eu consegui pegar, principalmente, e trazer, né, pagar conta, pegar mercado, a gente fez mercado, eu lembro de tudo isso. É uma sensação assim única, realmente. No outro mês não foi dessa forma. A gente tirou 350 só. Então a gente já viu que a gente sabe como que é. Day trade é essa realidade, de fato, né? Eu acho que a pergunta mais polêmica da internet, que fazem mais no buscar do Google, seria: dá para viver de trade? Dá para viver de trade. Você só não precisa. Primeiro passo é você, pelo menos eu, Bruno, naquela época, se você colocar que você precisa fazer aquele dinheiro ali e precisa pagar o aluguel, por exemplo, só tem aquilo, aí você não consegue viver. Você vai pensar só em pagar. Isso era um problema muito sério. Aí quando você tava aqui entusiasta, né, de não, vou, beleza, deu certo. O problema é se você só tem aquele dinheiro. Mas com certeza você consegue sim. Se você estiver bem psicologicamente, se você estiver pegando um dinheiro que você não vai usar para o aluguel naquele momento, aí eu acredito que você tem uma caminhada muito melhor. Então, é tratar o day trade como investimento e não como central. Então, central de renda, por exemplo, eu vou investir um dinheiro que eu não posso gastar dentro do mercado, almejando, mas só que eu posso perder tudo. Então, não deveria fazer isso. O que eu devo fazer é ver qual porcentagem que eu iria investir e aí Exato. trabalhar com essa. A primeira coisa que eu sempre falo, o pessoal sempre vai falar assim, ah, eu vou treinar no day trade, vou estudar o day trade. Só que o pessoal vai lá com aqueles R$ 1.000 que a pessoa vai depender para pagar um aluguel, vai depender para fazer algo e coloca lá dentro. Isso nunca vai dar certo. Principalmente se a pessoa não tem aquele planejamento. Então, que nem eu falei, eu tinha um brother meu que ele é de tesouraria. Então ele me ensinou coisas de gerenciamento que eu uso até hoje. Para ele poder entrar no trade e entender a longo prazo. Ele não poderia fazer um dinheiro em 3 dias, como o pessoal fala sempre na internet. Então era um planejamento de 30 dias. Para você realmente ter uma gestão de risco. Exato, porque se a pessoa já entra com aquele dinheiro contadinho, eu pelo menos nunca consegui dessa forma. E qual a maior mentira que já contaram sobre day trade? Que quando você entrou, você descobriu que era mentira. Cara, bastante, porque na época era aquilo negócio de eu vou fazer day trade para pagar um cafezinho, né? Tá entendendo? Vou Entendi. fazer um day trade para pagar, comprar um apartamento. Então tinha muita carros, era aquelas ostentações, né? O pessoal trazia Ferrari, BMW, então aquilo ali, principalmente na pandemia, pessoal. Então imagina quanto que a pessoa vendeu esse sonho, né? Esse sonho não de uma ilusão. Um dia a gente, pô, tem muitas pessoas que a gente conhece que hoje tem, cara, uma grana muito boa por day trade, por investimento. Só que o day trade é uma só modalidade. E lá era isso. O pessoal vendia para você que estava na sua casa, que você simplesmente tinha uma Ferrari por causa do day trade. Você entendeu? Pode chegar? Pode, galera. Só que não é dessa forma tão fácil assim. Como se fosse simples, igual ganhar na Mega Sena, né? Eu vou ganhar 50 milhões e vai Não. resolver minha vida do dia pra Não, é noite. impossível. E a gente mexe com sonhos, né? Então o pessoal tava mexendo com sonhos de alguém que tava querendo pagar uma conta ou pegar algum dinheiro para trazer para o mercado, para ir no mercado trazer comida, né? Então, qual que seria a dica que você daria pra você mesmo do passado antes de entrar no day trade?
tentar parar de pular em galho e ficar pesquisando muitas coisas. Então, por exemplo, você entrava, via num youtuber falando uma coisa, depois você entrava e ia para um outro youtuber falando outra coisa, e aquilo ali misturava a cabeça de um jeito que era absurdo. Uma das coisas que acabou dando certo para mim naquela época é porque eu estava seguindo a parte do meu amigo lá da tesouraria. Se eu tivesse feito igual muitos eu vejo fazendo, e já aconteceu comigo depois disso, de você achar que aquele mês não tá bom, e aquele operacional, aquela gestão que você está fazendo não serve. E você vai lá e começa a estudar o de outro cara que não tem nada a ver. Que aí, não que ele não esteja certo, mas a melhor coisa que existe é você seguir um plano o ano inteiro para ver se está certo. Se eu ficar um mês em um mês no outro, eu tenho certeza absoluta que o Bruno lá atrás, lá, que ficou pulando, 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 se tivesse seguido a continuidade, até que o meu amigo falou, né? Continuar naquela operação, eu teria feito a alavancagem mais 3 vezes mais, né? Tinha feito dinheiro melhor ainda. O que acontece, o que pode acontecer, eu acho que em todas as áreas, Uhum. é overdose de informação. A pessoa entra e ela quer descobrir todas as informações sobre aquela profissão, sobre aquilo que ela quer fazer. Só que o que acontece? Cada perfil, cada pessoa vai falar de uma maneira diferente, porque as pessoas não têm a mesma visão sobre a mesma coisa. Uhum. E o resumo é que não é que está certo ou errado, apenas a pessoa enxerga de maneira diferente. Então, você vai começar a operar probabilidade, igual a mim. Aí, de Sim, repente, tem uma pessoa que opera sobre análise. Aí, tipo, cada pessoa tem uma visão diferente, uma maneira de operar diferente. Se você não tem consistência, você não vai ter resultado nenhum. não é? E você vai acabar tendo algum resultado por sorte, e aí vai tentar copiar isso e vai ver que vai dar errado. E aí o pior, você vai sempre culpar as outras pessoas e nunca você. Mas as pessoas que estão fazendo realmente têm resultado, porque elas têm a maneira de operar, tipo a mim, probabilidade. O dela é só probabilidade, então para ela vai dar certo. Agora você hoje, que nem você falou, pula de galho em galho. Hoje você está operando da forma da Mi, amanhã você está operando da forma de outra, Ah, não dá amanhã da certo. forma de outra. Você vai misturar tudo isso e você vai ter um mix do resultado zero, negativo. Você vai acabar perdendo dinheiro, porque você está com excesso de informação dentro da cabeça. Você tem que realmente se guiar, estabelecer uma, uma rotina e tornar daquela informação por humano. Então, ter realmente um mentor é importante, na minha opinião. Muito, muito importante. Porque se você não define quem é o seu mentor, de que maneira que você vai aprender, ficar pulando de galho em galho, você vai ouvir várias opiniões diferentes sobre a mesma operação, sobre a mesma coisa. Exatamente. E uma das coisas que o pessoal me pergunta é: Bruno, eu passei no exame hoje de uma mesa proprietária. Agora estou na conta real, na mesa real. O que que eu faço? Eu falei, exatamente o que você fez no exame para passar. Se você não passou por sorte, sabe aquela boleta aleatória? Se você não passou por sorte, cara, é só seguir o mesmo plano. Aí que tá a diferença. Tem alguns que falam assim, Bruno, eu não tenho segurança do meu operacional, mas às vezes aprendendo o seu eu vou ter mais segurança. Eu falei, como assim? Só você sabe o seu operacional, mais do que eu. É só seguir o plano. A insegurança também atrai isso daí. Então, por exemplo, a Mi, ela tem a probabilidade dela. E quando ela erra, ela fala assim, quer saber? Eu vou ficar uma semana inteira sem operar, não é? Ela vai lá e fica assim, uma semana e meia sem operar. E eu tenho certeza absoluta, o pessoal que está escutando a gente aqui, o pessoal não consegue ficar nem meia hora sem olhar para o gráfico e clicar na tela. E tem também a questão da ganância, né? Eu já ouvi ela falar que quando ela faz boas operações, às vezes em um dia ela fez dinheiro do mês inteiro. O que a pessoa faz? Volta amanhã querendo tirar mais do mercado. Ela Mas não aí, fala, pô, bati minha meta, chega. é, A pessoa volta amanhã e perde não só o que ganhou ontem, mas mais do que ela estava. mais do que eu tava. Então ela acaba saindo negativo. Exemplo, vou dar um Uhum, exemplo lógico. Ela ganhou 50 mil. sim. Ao invés dela se contentar com 50 mil, que era um dinheiro que ela nem tiraria. Digamos que essa pessoa tirou uma média de 10 mil por mês. Ela conseguiu bater num dia explosivo, o mercado explodindo, 50k. Amanhã ela volta querendo mais, porque a ganância não deixa ela parar. Ela tem um gostinho. Ela tem 5 vezes maior capital do que ela teria em qualquer outro mês. Em vez dela encerrar por esse mês, ela volta amanhã falando: se eu tirei 50 ontem, eu posso fazer 100 hoje. É igual o planejamento. As pessoas entram assim e falam assim, vou fazer um diário de trade,
vou fazer um planejamento. Quando bater R$ 200, eu vou sair. E quando bater R$ 200 negativo, vai sair. Isso que acontece? A pessoa vê que aquele trade lá deu R$ 400. A pessoa não sai. Volta tudo e sai no zero. A pessoa entra frustrada. Fica frustrado que aquele trade que era 200, que de acordo com o planejamento não dá certo. Ele quase ganhou 400 e deixou voltar no zero. Aí a pessoa já entra naquele overtrade. Fala, putz, e agora? Como que eu vou sair do plano? Mas outra pergunta polêmica é: o mercado é manipulado? Se o mercado é manipulado, eu sempre falo que, na verdade, o mercado não é que ele tem uma manipulação. Só que hoje a liquidez é tão grande em relação a bancos, principalmente gringos, que às vezes você tá lá bonitinho, nossa, o mercado tá dando certo, certinho, do nada vem aquele candlezão gigantesco e te stop. Você fala, pô, é manipulação, tá buscando um stop. Bom, de acordo com todos os meus amigos que trabalham em tesouraria, né, que é um deles ali, falou que não tem nada a ver, eles nem olham essa questão, é questão de olho sangue mesmo, que eles precisam boletar o dinheiro ali na hora, e por ventura, infelizmente, estamos ali, né, naquele meio. O que é mais perigoso, na sua opinião? Medo ou ganância? Cara, os dois eu acho que chega ali bem próximo, mas o medo eu acho que é um dos piores, porque a ganância, se você tem um gerenciamento e você tentar seguir ele, pelo menos, você tá almejando ali pegar um trade bom, beleza. O problema é, se você ganhou 2.000, seu planejamento era 500, pô, você ganhou 3 vezes mais do que você planejou, e você quer usar os 2.000 para, vamos supor, desses 2.000, R$ 500 do planejamento, para você poder ganhar mais 1.000, beleza. Aí eu falo, nem é o mercado que te deu, beleza. Mas o medo eu acho que é um dos piores, porque o medo vai te dar insegurança de entrar no trade, vai te dar insegurança para você continuar fazendo trade, e principalmente, muitos falam aí, e já aconteceu muito comigo, de você estar tão inseguro que quando você for fazer um trade, é um trade bom pra caramba, faz parte do seu backtest, faz parte do seu teste, do seu estudo, e você com medo não entra na operação, aquela operação vai lá e te paga tipo 2 vezes mais do que você almejou. Eu acho que o medo, ele te trava muito mais do que a ganância. Porque a ganância é aquilo que tipo assim, ah, beleza, vou pegar mais um pouco, mas vou proteger no capital, beleza, não tem problema. Agora, o medo de você entrar na operação, de você fazer um trade, você se tremer, já vi muitos, não aconteceu comigo, mas já vi muitos falar para mim que se tremia no clicar, mesmo com um contrato. Existe algum episódio da sua vida que você fala, pô, não deveria ter operado nesse dia, e entrei na operação, tomei uma surra do mercado? Teve sim, e principalmente na pandemia. Foi um lugar onde te lembra dos 1.500 de 1.200 que eu tinha feito? Beleza, paguei e continuei com os 1.500. Eu só tinha os 1.500. Aí eu falei, vou tentar fazer o mesmo trade. Isso depois de 2 meses que acabou acontecendo. Sempre tive que manter os 1.500 para ver se é aquilo que é o problema. Quando você está na conta real, o que você fez, você tem que pagar a conta e o restante fica. Para você poder alavancar. E nesse dia, não estava muito bem a minha esposa, por questões de contas naquela época, principalmente. Aí, cara, teve várias outras situações que rolou ali. A internet não estava interessante, não sei o que aconteceu naquele dia, não estava boa, estava estável. Eu falei, mano, eu vou entrar nesse trade. E era um trade que eu gostava muito, uso até hoje, vi um padrãozinho bacana, entrei no trade. Esse trade chegou a me pagar R$ 300. Aí vai o negócio da ganância que você perguntou. R$ 300. Eu falei assim, mano, R$ 300, cara, com 1.500, cara, era muito dinheiro, galera. Entenda isso. Não dá pra fazer 3.000 com 1.500. Falei, meu, R$ 300 e a pandemia, a gente tinha candles gigantescos que hoje ali anda 300 pontos, lá andava 1.500 pontos numa fração de segundos, era muito mais rápido. Entende? É muito mais rápido, galera. Pra quem não fez a pandemia, é muito diferente. Nisso acabou a luz. Eu falei, e agora? E na época não tinha ainda o aplicativo do Profit no celular. Eu falei, mano, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu tentava reconectar, tentava conectar em algum lugar, minha esposa tinha um notebook, tentava entrar no notebook. Quando eu vi que era R$ 300 que tinha, chegado a 450, dá pra ver depois, né? Depois que dá o problema. Quando ele voltou, tava com R$ 1.000 negativo. Aí só, Brunão, você não tava com stop? Não, eu utilizava stop nele. Só que quando você, naquela época, pelo menos, quando você entrava lá e pulava a ordem, meu amigo, era só choro. Quando eu vi que tava R$ 1.000 negativo e tinha ganhado mais de R$ 400 e não saí da operação ou não protegi o trade, até hoje,
Eu acredito que a plataforma deu algum bugzinho ali, mas nunca, né, a gente acabou nunca provando. Mas quando eu vi que os 1.500 eu só tinha R$ 500, fora o desconto, ou seja, sobrou 420, se não foi a memória ainda, eu falei, e agora, vou fazer com 420, vou fazer o quê com 420? Então, aquele dia ali me mostrou que eu preciso, além do planejamento do trade, eu preciso me planejar caso aconteça esse tipo de evento. Que era um evento que a gente não esperou, não estava chovendo, não estava acontecendo nada. E simplesmente acabou a luz do bairro inteiro no bairro. Aí eu falei, não é possível. Aí, a partir desse momento, eu entendi que, além do planejamento de trade que eu tenho que fazer, é um planejamento operacional. Que, pô, se acabar a luz, eu vou fazer o quê? Vou deixar o notebook de lado já preparado. Até hoje, quando fazia em casa, né, antes de operar aqui da MIDI, eu deixava certinho ali. Porque eu sei, se acabar aqui, eu preciso ter um back, mano. Precisa frear a operação na hora. Na hora. E hoje pelo celular, né, dá pra fazer outras coisas, mas antigamente não dava, né? Eu trabalhava pela Clear Trader. Aí caía direto. Se fosse para você me provar Uhum. que o day trade não é ilusão, como você provaria? Cara, uma das coisas que eu sempre falo é a pessoa colocar na prática de fato. Colocar do meu lado, colocar uma tela, com ordem na tela de fato, das entradas acontecendo com ordem, para a pessoa ver durante pelo menos um mês todinho, sentir na pele mesmo. E eu falo para as pessoas, não use o dinheiro que vocês têm aí para poder treinar, né? Tem uns que falam, coloca R$ 1.000 lá para você treinar. Eu falo, mano, o dinheiro é valioso. Não faça isso. Use o simulador. E uma das coisas que eu gostei muito desse um mês que eu fiquei treinando com meu amigo, a gente colocou no simulador e fez uma conta fictícia. Como se fosse um programinha. De entender que eu tinha R$ 1.000, como que eu ia performar durante o mês. Né? Como que ia performar? Eu performei 42%, R$ 420. Com um contratinho, fazendo um tradezinho leve, tranquilo. Você imagina, você com 10 era muito mais. Né? Dinheiro, 10 contratos, por exemplo. Eu era com um contrato, fiz 420, com 10, 4.200. Aí aquilo ali já começa a fazer aquela conta de padeiro que o pessoal gosta. Então ali é legal simular uma conta fictícia e entender de fato do lado da pessoa. É a mesma coisa que o meu amigo fez, só que pelo call, né, pelo Discord. Ele me mostrando a tela dele, com ordem na tela, ele operando a conta dele. E era muito mais alavancado que o meu, mas bem muito mais mesmo. Eu falei, caramba, um dia eu vou chegar lá. Então o cara tava com, tipo, 100 contratos, tipo, da Mi, por exemplo, acontecendo, fazendo acontecer de fato ali. Então, acredito que o primeiro momento é a gente pegar um trade certinho e fazer um mês certinho ali para ver que realmente o dinheiro aparecendo. E, óbvio, ganho e stop também, que faz parte. Isso é fato. E vai ter essa oportunidade porque dentro da Casa Mídia aqui a gente vai proporcionar isso para o trader, né? Vai ter mentorias presenciais onde a pessoa que duvida, ela pode comprar e participar aqui e operar do seu lado, trazer o notebook dela e operar ali na sua frente, com você dando as dicas, com o Roberto aqui também. Isso. Então, B3 e Mercado Americano juntos ali em um só dia, cara. Em um só dia. Isso aí é legal porque a gente tá com as pessoas reais, com trade reais, com ordem na tela, que é o mais importante. Não tem aquele negócio, tipo, a galera, vou entrar aqui, ó, pra vocês entrarem aí? Ó, não entrei aqui porque, né, não deu bom, hein, galera? Não, uma coisa que eu sempre vou falar, eu sempre faço, se eu entrei no trade porque eu faço aquele trade, porque eu gosto daquele trade, aquele operacional, daquela leitura, né, de fato. Se tomar stop, tomou stop e a gente vai seguir o gerenciamento. Isso que é o mais importante. Seguir o gerenciamento operacional, mostrar de fato na ordem ali, que é o que faz diferença de todo mundo. Não adianta falar que falar. Todo mundo Todo mundo fala, mano. Todo mundo fala. Você lembra o que você fez com o primeiro dinheiro que você ganhou no day trade? Paguei uma conta de luz e fiz o mercado de casa. E o ano era? Era 2000 foi bem no ápice da pandemia. Foi o final de 2020. Foi quando eu estava estudando. Aqui na pandemia veio 2020, né? Em 2019 foi lá na Europa, né? Isso, Na chegou Ásia aqui e em tal. 2020. E depois veio pra cá, em torno aí de 2020, aí, em junho, julho, se não for a memória. Não lembro agora exatamente. Não, depois do carnaval, porque o Corona, ele esperou o carnaval E passar. foi, verdade, verdade. Eu aí tava fazendo os Uber ainda. E dava pra fazer Uber ainda. Tem que tomar cuidado depois que estourou, que aí veio, né? Fechou tudo. Mas foi uma conta de luz
E a compra de um mercado. E a compra do mercado. E qual que foi a sensação de, pô, tirei dinheiro do computador, cara? É bizarro, é uma coisa que eu falo para todo mundo até hoje, que é uma coisa que é estranha, ao mesmo tempo é uma emoção muito grande. E a primeira vez que tirou o repasse, fez seu dinheiro, sabe da emoção que eu tô falando. Porque você tirar o dinheiro onde você clicou, você estava indo na sua casa, né? Que é tudo que a gente almeja, né? Tá na nossa casa, no computador. Clicar 2 vezes, tá lá, R$ 200. E para quem é Uber, sabe como que é isso, é difícil. Hoje em dia, cara, quem tá no X aí sabe o quanto que você tem que ralar para fazer R$ 200 limpo. Ah, Com Bruno, certeza. mas no Daytrade tem desconto. Beleza, vai ter um desconto aí de R$ 5 mais ou menos pelos homologação. No final do mês você vai ter que pagar o imposto. Beleza. Só que, cara, você tá no seu conforto, tá na sua casa, sabe? Ou no escritório, né? Cara, pra você ter noção, é tão absurdo assim, que hoje a diária de um pedreiro, e pedreiro não é um trabalho fácil, cara. É um É, trabalho que você vai ficar no sol, que você vai carregar piso, que você vai ter que aturar pessoas mexendo com a sua cabeça pra tirar R$ 200 que você tirou no clique. exato. Mas do clique. Exato, porque a gente tem que valorizar bastante essa questão, né? Tem um amigo meu que é metalúrgico, ele fala, meu, eu passo na fábrica quase 14 horas. E quando ele faz R$ 200 no dia no day trade, ele fica louco. Falando, caraca, eu fiz R$ 200. Sabe, assim, não 30, 40 minutos, assim, mas se fala assim, 1 hora para ele faz R$ 200, meu amigo, em 10 dias o cara tá fazendo 2.000. Mas por isso a importância da pessoa ela não mirar no day trade como se fosse o novo trabalho dela, mas sim como uma renda extra, para ela manter o trabalho dela, aquilo que paga as contas dela, e pegar aquela porcentagem que ela já iria investir para investir nela mesma, ou seja, conhecimento, né, que seria o primeiro ponto, aí depois comprar um plano de alguma mesa, porque é mais seguro do que investir seu próprio capital, e ainda tem o gerenciamento de risco pela própria mesa, te freando ali quando você perder um X valor, você já freia para você continuar com o plano, para que você continue operando, para que você tenha tempo de analisar o que você fez de errado para no próximo dia melhorar. E o próximo passo seria ter constância ali no seu emprego e conseguindo fazer o day trade como renda extra, certo? Exato, o day trade é só uma modalidade, né? Existem outras. Então a gente consegue fazer swing trade, que é vários dias, uma semana você pode ficar posicionado. Position trade, que você segura hoje, você pode sair daqui 1 ano se você quiser, sabe? Buy hold também, que só ficar segurando dinheiro lá, ficar segurando. Então, ações, cara, você tem uma diversidade gigantesca dentro do mercado financeiro. A gente fala day trade porque é uma modalidade que eu acabo operando. Mas muitos hoje, a mim, por exemplo, diversifica absurdamente, como a Bitcoin, compra ações, vive de dividendo. Então, um exemplo que ela fala para mim, ela falou assim, pô, tá com uma BMW, por que eu vou pôr uma BMW? Pegou a BMW e colocou na Vale, hoje vale 3 vezes mais a BMW. Exatamente. Você tá entendendo? Então não é só o day trade. E vou falar uma coisa para vocês, sabe quando eu virei a chave? Virei a chave quando eu olhei e falei, caramba, mano, 300, 400 reais e eu pegar uma mais de 3.000? Ah, é agora. Aí a gente fez um planejamento, a primeira eu quebrei, vou ser sincero, eu quebrei a mesa. Mas Tipo, pelo menos você só perdeu eu só perdi os R$ 300. Era R$ 347, lembro até hoje. R$ 347 para você R$ 347. acessar 3.000. 3.000, galera. E que isso é legal? Porque quando eu olhei, falei, calma aí, mano. Aí eu deixei os R$ 1.500 separadinho, tinha feito R$ 500 no mês, eu peguei aqueles R$ 500 e comprei a mesa. Quebrei. Aí sobrou 1.500, certo? Eu peguei os 500 desses 1.500 e comprei mais uma. Nisso, galera, foi aonde eu entendi que era o poder de fogo. Por quê? Eu falei, até o momento, eu nunca mais tinha colocado dinheiro na minha conta real. Desde então, eu falei, Bruno, você sempre então sacou dinheiro? Não, teve meses que eu não saquei, teve meses que eu quebrei mesa, fora de agenciamento, emocional, principalmente na época da pandemia. Falei, pô, tu precisa fazer dinheiro aqui e agora. Mas quando eu virei a chave, quando eu recebi R$ 2.789, ó, nunca mais saiu da minha cabeça dessa mesa, e eu falei, não acredito. Falei pra minha esposa, falei, olha só, mano, eu investi 397, na verdade foi mais 600, né, que eu tinha perdido uma mesa. Mas, pô, eu tinha investido 397 e recebi 2.900 e, pô, eu falei, mas não é possível. É agora, a virada de chave é agora. Aí foi quando que eu fiz uma coisa muito inteligente que muitas pessoas acabam não fazendo hoje, e eu levo isso para a vida, eu levo para os alunos também.
Peguei os 2.900, peguei o 900, comprei mais 2 mesas, fiquei com 3 meses, e os outros paguei o aluguel. Meu aluguel era 1.700 e pouquinho, tinha sobrado 2.000, mais ou menos, paguei o aluguel e uma continha de internet. Aí que eu falei, agora é lua, né? Aí o que aconteceu? 2 eu fiquei e uma quebrei, que aí eu fazia outras estratégias, né? Aí foi a partir daí que eu virei a chave. Que eu nunca mais, eu falo até hoje, eu nunca mais peguei o dinheiro e coloquei na conta real. Eu só peguei dinheiro para colocar em mesas, comprar outras coisas. Para comprar plano. Comprar plano. Isso para mim foi virar de chave absurda. Que hoje é onde te possibilita alavancagem, segurança, gerenciamento de risco contra o seu próprio psicológico, né? Porque, por exemplo, tem Black 10 aí que você pega e você tem limitação de R$2.000 por dia, né? Pra perder. Exato. Se tivesse a MIDI naquela época já tava maravilhoso, né? Mas ainda bem que hoje já tem, né? Hoje tem, graças a Deus, esse planinho Black, o meu xodó é o Veloz, né? Óbvio, não tem nem o que falar. Aí o Veloz você já compra ele e já sai na mesa real. Mesa Já real. tá na mesa real. Exato. E quem é inteligente sabe o poder disso. Porque se você paga ali 787, se não for a memória, no Veloz de 3.000, você bate o take, você dobra para 6.000. Olha isso, cara. Então, assim, é absurdo. Você ainda consegue ainda o benefício do saque diário ainda. Bizarro, bizarro. E só a MIDI proporciona o saque diário, né? Você Não, fez dinheiro, tá na conta no mesmo dia, cara. Bizarro isso aí. Não É tem... igual você estiver na sua conta. Você fez dinheiro hoje 700, amanhã tá lá com o valor de R$700. É só que o benefício do saque diário na MIDI é que você fez no dia, você sacou no dia. Cara, isso aí é melhor ainda. A mesa antecipa aquilo que você ainda ia receber. Ia receber. Isso aí é vantagem absurda, galera. Porque geralmente eu fazia na conta real daquela vez lá, fazia R$200, precisava pagar alguma coisa, esperar 24 horas para poder sacar com desconto, né? Então, esse foi o primeiro podcast aí da MIDI TV. Esse foi o nosso apresentador Bruno, que vai voltar aqui fazendo todas as outras fontes de renda que ele mesmo falou aqui durante o podcast. É isso aí, galera. Obrigado aí pelo convite. Obviamente estaremos aqui sempre, né, galera? Então, é isso. Um abraço aí. Valeu, Lê. Tamo junto. Obrigado Segunda mesmo. Sexta? Segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Estamos aí até às 18, fazendo a morning call, fechamento, pré-mercado. Cara, sensacional, galera. Espero vocês sempre aí com a gente, com certeza. Ao vivo no YouTube.